Você olha assim, você vê, tem guerra no mundo? Teve. Demais. Tem fome? Tem fome. O amor se esfriando? Muito. Falsos profetas? Bastante. Aonde que você vai, você encontra um. Não tem pra onde correr. Infelizmente. Mas assim, o verso 14 de Mateus capítulo 24, ele é claro para o cumprimento dessa promessa. O capítulo 24 todo, antes do versículo 14, ele descreve sinais da volta de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é bem claro e fala para os seus discípulos que é necessário que isso aconteça e que era só o princípio das dores. Mas ainda assim não seria o quê? O fim. O fim. E que momento que seria o fim? Nesse contexto. E em Mateus capítulo 24, no verso 14, diz: será pregado esse evangelho a todo? Então virá o quê? Então bem no finalzinho do versículo fala assim: o fim só irá acontecer se o evangelho for pregado. Eu não quero forçar aqui um ponto teológico, não quero, mas uma opinião minha. 1844. Quantos aqui conhecem o que aconteceu em 1844? Só levanta a mão. Acho que a igreja toda conhece, né? Os grandes apontamentos. Se os pioneiros daquela época não errassem o evento daquele momento, Jesus Cristo já teria voltado. Por quê? Exato. A pregação do evangelho seria tão intensa que todo mundo saberia de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo teria voltado naquela época, aquele momento, aquele período. Uma opinião minha. Então assim, Jesus ele deixa claro na Bíblia: o fim só virá se o evangelho for pregado. O evangelho é eterno. Exato. É isso, irmão. Vamos pregar. Tem que pregar mesmo. Não tem mais por que esperar. Vamos pregar. E assim, queridos, é como o irmão falou. Vamos pregar. Não tem tempo mais para ficar esperando, sabe? E assim, o tema fala sobre a volta de Jesus Cristo. E acontecido tudo isso, desses sinais, do cumprimento das promessas, o que falta para Jesus voltar? Aconteceu um fato. Pregamos o evangelho. O povo está sedento sobre o evangelho. O derramamento do Espírito Santo caiu sobre nós e nós só queremos evangelho eterno. Anunciar sobre a volta de Jesus Cristo. O que vai acontecer quando isso dar início? Se concretizar. Perseguição. Aí acabando a perseguição, falta o quê? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Abram suas Bíblias aí, vamos rapidinho, vamos ver lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Fazendo tudo isso, tendo o cumprimento de todas as coisas. Os sinais da volta de Jesus Cristo se cumprindo. Isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Vamos lá. Amém? Dito isso tudo, o que irá acontecer depois disso tudo? Depois que fomos perseguidos, aquela coisa toda, aquele desespero, aquela correria, o que irá acontecer? Vai acontecer dessa mesma forma assim, irmãos, olha para mim. Acabou o momento da perseguição, aquela angústia toda que nós vamos passar, porque somos fiéis a Deus e vamos estar com Ele até o final. Amém ou não? Amém, amém. Isso aí, amém. Vamos estar com Ele. E quando nós olhamos o horizonte assim, bem assim, para o céu, uma pequena luz assim, no tamanho da palma de um homem, ela vai começar a crescer. Ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Que luz é essa? Jesus Cristo voltando. Então Jesus Cristo está voltando. E aquela luz que era pequenininha, no tamanho da palma da mão de um homem, ela vai aumentando e aumentando e começa a tomar quase o céu por completo. Aí os anjos de Deus. O que acontecerá nesse momento? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Ele diz assim, ó. Portanto, o Senhor mesmo, o próprio Jesus, dada a sua palavra de ordem,
Ouvida a voz do arcanjo e a ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com glória a Deus por isso. Amém. Então, dito tudo isso, a dada a ordem do arcanjo, do próprio Jesus, do próprio Senhor, e o ressoar da trombeta, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, os fiéis vivos, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e subiremos com Jesus para o encontro com o Senhor nos ares. Para irmos para onde? Para o céu. E passaremos 1000 anos no céu com Jesus Cristo. Fazendo o que no céu durante 1000 anos? Juízo investigativo. Eu estava aqui, sentado aqui na classe aqui, e eu tenho uma mente assim, eu consigo prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava prestando atenção no professor aqui na frente, e ao mesmo tempo estava prestando atenção no professor do lado, e ao mesmo tempo prestando atenção no professor de trás. E a lição foi clara sobre isso. Deixou claro sobre o juízo investigativo. Então o período dos 1000 anos será necessário para que possamos ter entendimento muito mais além do que nós temos conhecimentos aqui na Terra. Coisas que chegam a ser passado, a gente não consegue mensurar as coisas. Então Jesus ele vai lá e vai nos ajudar a entender essa situação toda. Então, passados esses 1000 anos, o que vai acontecer? Pode falar, irmão, você quer falar? Exatamente. Então, passados 1000 anos, a cidade santa começa a descer. A descer. Porque aqui é o lugar dela. A cidade santa começa a descer. Então acontecerá o quê? Uma segunda ressurreição. E qual é essa ressurreição? Para a morte eterna. Então, Eduardo, eu vou explicar agora. Quando o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, ele explicou que os mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitariam primeiro. Mas quer dizer, só pelo fato de os mortos em Cristo Jesus ressuscitarem primeiro, os ímpios que estavam mortos, continuariam mortos ou ressuscitariam também? Continuariam mortos? Para ver a glória de Deus. Exato. Então assim, a cidade santa desceu, está descendo. Os ímpios vão lá e ressuscitam para a destruição eterna, a segunda ressurreição. Satanás, mais uma vez, ele tenta inflamar aquele povo para poder tentar fazer o quê? Invadir a cidade santa. Secar e tomar a cidade santa. Então, e agora presta bem atenção nessa palavra. Na tentativa. É só uma tentativa. Tá? Quando ele pensou em tentar, o que aconteceu? Foi destruído. Fogo, enxofre, desceu sobre eles, destruindo Satanás, os seus anjos e os ímpios. E o triste dessa situação toda, irmãos, o triste dessa situação toda é que a quantidade dos ímpios é como a areia do mar. É inumerável. Você consegue contar a quantidade que tem na areia do mar? Não tem como. Então você sabe que essa quantidade é grande. E eu posso dizer uma coisa triste para vocês aqui agora. Que isso não possa acontecer. Eu vou orar a Deus para que isso não se concretize na sua vida. Mas se alguém que você ama não souber desse Jesus, não aceitar esse Jesus e continuar na injustiça, sendo ímpio, eles serão destruídos. Se seu pai, sua mãe que não conhece Jesus, seu irmão, seu filho, que não sabe de Jesus Cristo, que não aceitou Jesus Cristo, não continuarem praticando a iniquidade, eles serão destruídos. Aí vai acontecer uma seguinte coisa: quando a gente olhar assim, vendo aquela destruição, aquelas pessoas todas que a gente ama, a gente vai começar a chorar. Mas aí, Apocalipse capítulo 21, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então assim, irmãos, o pedido que eu faço a vocês é o seguinte: zelem pelas pessoas que você ama.
Se você tem um ente querido, um amigo, até mesmo aquela pessoa que passa na rua assim, e é o nosso dever, sabe, anunciar isso para aquela pessoa. A gente viu aqui agora no decorrer desse sermão. Se entregue por ela para que ela possa desfrutar dessa promessa que Jesus fez para nós, de viver uma eternidade com Ele no céu. Então, acabado tudo isso, a destruição dos ímpios de Satanás, não haverá mais mal algum, a cidade santa vai lá e desce. E acabou por aí. Quando a cidade santa descer, você vai ouvir essa seguinte frase. Último parágrafo do grande conflito. Eu vou dizer aqui para vocês. Que diz assim, ó. Eu esqueci meu livro em casa, então eu peguei pelo telefone. Vocês me perdoem. Último parágrafo do grande conflito. A grande educadora cristã Ellen White diz que quando a cidade santa descer e Satanás e os ímpios forem destruídos, você ouvirá esse seguinte aqui, ó. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não existem mais. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas declaram em sua serena beleza que Deus é, e viveremos a eternidade com o nosso Jesus Cristo. Sem mais dor. Exatamente. Viveremos a eternidade com Jesus Cristo. É essa a promessa que Jesus fez para mim e para você. Quer você fazer parte dessa promessa? Deseja você no seu coração de não ir sozinho e sim carregar o máximo de pessoas com você para poder desfrutar dessa promessa que Jesus Cristo deixou para nós? Um novo lar, uma nova cidade, é o hino que nós cantamos aqui. Esse lugar não nos pertence. O lugar que nos pertence está no céu e está próximo de vir. Eu ouvi um senhor uma vez na igreja que diz assim: se a gente tivesse ouvidos celestiais, nós conseguiríamos escutar os passos de Jesus Cristo. Está próximo, irmão. Está próximo. Então, se esse é o desejo do seu coração, de viver uma eternidade ao lado de Jesus Cristo, o grupo vai cantar nesse momento. Se você sente esse desejo, fique de pé, que eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Que Deus possa se louvar de nossas vidas.